Fala pessoal, tudo bom com vocês? Professor Adina Bacre do canal Exatamente Matemática para a resolução de mais um exercício. Antes, se você não é inscrito no canal, clica no botãozinho aí, se inscreve, depois vem comigo. O que temos nesse exercício? Então, um poliedro convexo de 10 vértices apresenta faces triangulares e quadrangulares. O número de faces quadrangulares, o número de faces triangulares e o número total de faces formam nessa ordem uma progressão aritmética. O número de arestas é. Então vamos lá, vamos começar a escrever aqui o que esse exercício nos traz. Primeira informação: o número de vértices igual a 10. Ele diz que o poliedro é convexo. Se o poliedro é convexo, automaticamente você pode usar a relação de Euler, tá bom? E a gente vai usar lá. Só vou escrever um pouquinho mais sobre ele aqui, ó. Agora vamos lá. Aqui ele fala que o poliedro tem somente faces quadrangulares e triangulares. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou chamar de T a quantidade, vou abreviar aqui, tá? De faces triangulares. Por que T? Porque começa com T de triângulo, tá bom? Triangulares. A mesma coisa eu vou fazer para o Q, o número de faces quadrangulares, que é Q, tá bom? Só invertir a ordem de escrever ele, mas não tem problema. O Q é a quantidade de faces quadrangulares, tá bom? Vou usar essa informação aqui, ó, para escrever o número de arestas. Então, veja bem, eu tenho isso daqui, ó, tá bom? Então vejam bem, se eu tenho uma quantidade T de faces triangulares, uma quantidade Q de faces quadrangulares, então o número total de faces é a soma dessas quantidades. É T mais Q, tá bom? Ele ainda me disse que o número de faces quadrangulares, Q, quantidade, o número de faces triangulares, T, e o total de faces, que é T mais Q, já vou escrever aqui na frente, ó. T mais Q, que é o total de faces, isso aqui forma uma sequência do tipo PA, é uma progressão aritmética. Nesse momento, você tem que lembrar apenas de uma propriedadezinha da PA, no caso aqui uma PA de 3 termos. Toda vez que você tiver uma PA de 3 termos, você usa a seguinte propriedade: o dobro do termo do meio é igual à soma dos equidistantes, no caso aqui do primeiro e do terceiro. Eu vou pegar aqui, ó, o dobro do termo do meio. Vou escrever a propriedade aqui em vermelho, ó. O dobro do termo do meio, que é a quantidade de faces triangulares, é igual à soma desses dois aqui, ó. Vai ficar T mais 2Qs. Olha lá, ó. T mais 2Q. Só somei esse daqui, ó. Esse daqui mais esse daqui, ó. Um T e um Q de cada ponto aqui, tá bom? Trazendo esse T para cá, ele vai subtrair do 2T que está aqui. Então, vai ficar com T igual a 2Qs. Já achei uma relação entre o número de faces triangulares e o número de faces quadrangulares. Ou seja, o T é igual a 2Qs, tá bom? É o dobro de faces quadrangulares em relação ao número de triangulares, tá bom? Agora, com essas informações aqui, eu vou calcular o número de... vou aplicar na relação de Euler. Mas antes, eu vou fazer o cálculo do número de arestas. Já tenho aqui vértices, faces. Para usar a relação de Euler, eu preciso ainda do número de arestas. Porque o meu exercício é todo algébrico, né? E aí, o que você vai usar? Aquela questão. Eu vou pegar aqui, ó, o número de faces triangulares. Cada triângulo tem 3 lados. Então, 3 lados para cada um dos triângulos que eu tenho no poliedro. 4 lados para cada um dos quadriláteros que eu tenho no meu poliedro. Tudo isso aqui dividido por 2. Por que dividido por 2? Porque quando eu faço a contagem do número de lados, as faces elas são vizinhas. Então, quando eu conto, de repente, o número de um dos lados desse triângulo, ele pode ser vizinho dessa face quadrangular. Então, eu conto em duplicidade para evitar esse tipo de problema. Essa contagem em duplicidade, a gente divide por 2, tá bom? Só que aqui, ó, você já vai jogar essa informação. No lugar desse T aqui, ó, eu vou colocar que ele vale 2, que é esse. Então, lá, ó, o número de arestas vai ficar T vezes 3 vezes o T que está aqui, ó, eu vou substituir por 2Qs. Ó, mais 4Q. Isso aqui dividido por 2. Olha lá. Fazendo essa continha aqui, o número de arestas vai ficar 3 vezes 2
6 Qs. Mais 4 Qs daqui, dividido por 2. Ou seja, o número de arestas vai ser igual a 6Q mais 4Q, dá 10 Qs. 10 Qs dividido por 2, o número de arestas é igual a 5 Qs. Tá bom? Vou guardar isso daqui porque aqui está a pergunta do meu enunciado. Tá vendo? Ó, aqui está a pergunta. Ó. Ele pergunta aqui em cima, ó, qual é o número de arestas? Então, para eu saber o número de arestas, eu preciso agora substituir essas informações do vértice, do F, T mais Q, e do número de arestas numa equação. Tá bom? Qual é a equação que eu vou substituir? A relação de Euler. Vou pôr aqui no cantinho. Ó. Deixa eu só subir essa informação aqui. Ó. Eu vou deixar, na verdade, vou deixar ela aqui do ladinho. Eu vou fazer a relação de Euler aqui. Qual é a relação de Euler? Ele diz o seguinte, ó, que V mais F é igual a A mais 2. Tá bom? A mais 2. Deixa eu só jogar um pouquinho para lá essa informação aqui para não atrapalhar a minha resolução aqui. Ó. Só puxar um pouquinho para cá isso aqui. Ó. Vem aqui. Tá bom? O que eu vou fazer agora? Vou substituir ali as informações. V é 10. O número de faces é T mais Q. Mas veja bem aqui, ó. Esse T aqui, eu vou trocar por 2 Qs, certo? Então, eu já vou colocar ali em cima, ó. Riscar aqui de verde, ó. Aqui, ó. Esse T aqui vale 2 Qs. Ou seja, o número de faces é 2Q mais Q. São 3 Qs, tá bom? Não esquece aí, ó. 3 Qs. O número de arestas, 5 Qs, que eu descobri aqui nessa relação aqui embaixo. Calculando o número de arestas em função de Q. Mais o 2 aqui. Tá bom? Mais o 2. Só resolver essa equaçãozinha, ó. Vou jogar o 3Q para lá e vou trazer o 2 para cá. Vai ficar assim, ó. 10 menos 2 igual a 5 Qs que estavam aqui menos 3 Qs que pulam para o lado de cá. Certo? Ó. Olha lá, ó. O que eu fiz aqui, ó. Joguei o 2 para lá e trouxe o 3Q para cá. Vai subtrair, tá bom? O que eu tenho aqui agora, ó? Eu tenho aqui 8, ou melhor, já vou espelhar a equação aqui, tá? Olha lá, ó. 2Qs igual a 10 menos 2, 8. Se 2Qs é igual a 8, o número de faces quadrangulares Q é igual a 4. E aqui praticamente eu finalizei o exercício. Se o número de faces quadrangulares Q é igual a 4, o número de arestas, que é o que ele pergunta, vou escrever aqui de vermelho, nossa resposta final. O número de arestas é 5 vezes esse Q. E 5 vezes 4 é 20. Aqui a resposta do nosso exercício aí sobre poliedros usado no ITA. Bonitinho, exercício tranquilinho de resolver. Se você tem essa informação, né? Se você lembra dessa informação aqui da propriedade da PA e aplicar tudo isso aqui na relação de Euler, todo esse contexto aí, tá bom? Eu espero que você tenha entendido, que você tenha gostado. Estava esquecendo de marcar aqui a alternativa, ó. Vamos voltar aqui, ó. Alternativa C, tá bom? Que é igual o número de área C 20. Espero que você tenha entendido, que você tenha gostado desse vídeo, da maneira como eu desenvolvi a resolução dele. Se você tiver alguma dúvida, algo a dizer, é só escrever nos comentários aqui embaixo. Eu volto para te responder, principalmente se for uma dúvida aí, né? Não gosto de deixar vocês com dúvida. Assistir o canal aí, assistir o vídeo, tem alguma dúvida em relação à resolução, é só perguntar que eu volto para te responder. Peço também que você não se esqueça dos nossos 3 famosos Cs, que são curta, comente, curta, comente e compartilhe esse vídeo. Clica no sininho aí para ativar notificações de novos conteúdos do canal e também inscreva-se em nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua atenção, um abraço, valeu!